Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um vídeo que me deu muito trabalho, que é o comparativo entre o novo Samsung Odyssey com a GTX 1060, o Lenovo Legion Y720 e o Acer Helios 300, que tá aqui também, só que ele vai ficar escondido durante o vídeo que eu uso ele para ficar conectado na minha câmera. Primeiro repassando as configurações, os três têm o i7 7700HQ e a GTX 1060. A diferença fica na memória RAM e no armazenamento. O meu Y720 é a versão com 8 GB de RAM e 2 TB de HD, só que ele também tem uma versão com SSD. Já o Odyssey tem 16 GB de RAM e 1 TB de HD. E por fim, o Helios 300 tem 2 TB de HD e 16 GB de RAM. Na descrição eu vou estar deixando os links com as lojas que vocês podem estar encontrando eles. Lembrando que comprando por lá vocês ajudam muito o canal. Na construção, galera, a gente tem aqui 3 dos notebooks que estão entre os mais caros no varejo do Brasil. Então é natural que a gente espere um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de qualidade deles. E o único, na minha opinião, que realmente entrega assim 100% assim, de uma construção compatível com o preço é o Y720. Ele é bem robusto, rígido, com certeza tem a melhor construção dos três. O Helios 300 também tem uma construção muito boa, só que deixa um pouquinho a desejar em relação ao Y720. Por fim, a gente tem o Odyssey. Ele realmente tem uma construção abaixo da média, ele tem um corpo todo em plástico. Já no Helios 300 e no Y720, a gente tem algumas partes que são em metal. Em tela, pessoal, os três vêm com painel IPS e eu acredito que eles vão atender as necessidades da maioria dos usuários. Só que o que acontece? Muitas vezes os fabricantes colocam um painel diferente no mesmo modelo de notebook. Tudo depende do estoque deles, do custo, enfim. A gente não tem muita garantia da qualidade que a gente vai receber. Tem um pouco de sorte envolvida. Pode ser que o mesmo notebook tenha uma tela melhor, né, no mesmo modelo. Mas analisando aqui os painéis que eu tenho em mãos, eu prefiro o painel do Helios 300, porque ele tem um brilho maior que os três e o contraste também maior. E é uma questão bem pessoal mesmo, né? Então não adianta muito aqui eu ficar apontando. Eu acho que vocês vão ter uma experiência bem semelhante de um para o outro. Em conectividade, nenhum deles é perfeito. Assim, eu acho que o que chega mais próximo da perfeição é o Y720, porque ele tem a porta Thunderbolt, tem um mini DisplayPort, então assim, ele é bem mais completo que os outros dois. Em segundo lugar, eu deixaria o Helios 300, que ele tem a porta USB-C e o leitor de cartão de memória de alta velocidade, que infelizmente o Odyssey não tem. Em som, o destaque fica para o Y720. Ele tem uma localização melhor dos alto-falantes em relação ao Odyssey e o Helios 300 e também tem um subwoofer integrado, então no geral a experiência dele é melhor que os outros dois. Em segundo lugar, eu deixaria o Helios 300, que apesar de também ter os alto-falantes localizados na parte de baixo, tem um posicionamento melhor que o do Odyssey e também tem um volume maior. Em teclado, eu também daria como vencedor o Lenovo Legion Y720. Ele tem a opção de você escolher a cor da região do teclado, né? Então é uma opção a mais de customização. Já em digitação, eu gostei tanto da experiência do Y720 como do Helios 300. Só o Odyssey que assim eu não gostei tanto, eu achei que as teclas dele são um pouquinho rasas demais. Tanto o Y720 como o Odyssey não me deram uma experiência muito legal de touchpad. No Y720 a gente tem assim uma textura com bastante atrito, é um touchpad meio solto e barulhento. Já o Odyssey eu tive problema de reconhecimento de gestos, né? Ele do nada parava de reconhecer meus gestos. Pode ser que meu modelo esteja com defeito, né? Ou tenha algum bug de software, mas enfim, essa foi a minha experiência. Para comparar o desempenho desses notebooks, pessoal, eu deixei todos eles nas configurações padrão, não mexi na velocidade das ventoinhas, não fiz undervolt, enfim, eu não fiz nenhuma modificação. Eu quis entregar para vocês exatamente a experiência de tirar ele da caixa e sair usando. Em jogos, pessoal, o FPS deles foi bem próximo. O Helios 300 e o Odyssey principalmente, né? Eles têm um desempenho bem semelhante. Só que assim, benchmark não conta a história toda. Como costuma ser um tempo curto, galera, os notebooks não esquentam o suficiente para a gente começar a ver diferenças assim entre um notebook e outro. É só quando a gente faz testes assim bem próximos ao mundo real, né, jogando bastante, né, durante muito tempo, que a gente vê a diferença real. E sim, a GTX 1060 do Y720 é um pouco menos rápida que as dos outros dois. A Lenovo provavelmente também cortou um pouquinho da velocidade dela para favorecer a temperatura do notebook. Mas fiquem tranquilos que isso não atrapalha a experiência dos jogos. Então, trazendo eles para o mundo real, galera, cada um deles tem um comportamento diferente quando a gente coloca eles de frente com títulos pesados jogando por bastante tempo. O Helios 300 costuma ser o vencedor no desempenho. Além de ele ser o único que consegue manter o turbo do processador, ele também tem uma GTX 1060 que tem um clock maior que o Odyssey e que o Y720. Quando a gente coloca esses três notebooks em cenários de alto processamento durante longos períodos, o vencedor costuma ser o Helios 300.
A Acer foi a única fabricante aqui que não cortou o desempenho do processador para favorecer a temperatura. O clock médio da GTX 1060 do Helios 300 também foi superior, ele ficou ali na faixa dos 1737 MHz. O Odyssey ele não fez bonito nos testes, porque mesmo ele cortando a velocidade do seu processador, ele não conseguiu temperaturas legais, e o chip gráfico dele, depois que você joga muito tempo, chega a atingir 90 graus, que é a maior temperatura aqui entre os três. O Y720 ele tem clocks mais baixos propositalmente. Foi uma escolha da Lenovo para favorecer na refrigeração dele. Ele é o menos barulhento dos três e também usa um tipo de refrigeração que é mais eficiente. Os ventiladores e os heat pipes dele são separados e não são juntos como acontece com o Odyssey e o Helios 300. Só que essa comparação aqui não é muito justa, porque o Helios 300 ele tem um clock mais alto, então naturalmente ele vai esquentar mais. Em renderização, o Helios 300 também foi o vencedor com 10 minutos e 37 segundos para exportar o mesmo clipe que os outros dois. Como ele não desabilita o turbo do processador, ele leva uma clara vantagem nesse teste. E nesse mesmo cenário, o Odyssey não perde para o Y720, porque o i7 7700HQ dele tem um clock base um pouco maior, logo ele consegue terminar o trabalho um pouquinho mais rápido. Como nesse cenário a GTX 1060 não esquenta tanto como em jogos pesados, ele aí conseguiu manter um clock estável e ganhou do Y720. Em resumo galera, o Helios 300 ele é o mais rápido, mas também é o mais barulhento. O Odyssey tem uma refrigeração ineficiente, então pode ser que ele apresente instabilidade em dias muito quentes e em tarefas muito pesadas. O Y720 é o menos quente dos três e também o menos barulhento, porém ele fica um pouco atrás em processamento, né? Mas como vocês viram, isso só é relevante em aplicações que são muito dependentes de processador. Nos jogos a diferença é muito pequena. Em bateria, pessoal, eu não fiz um teste muito científico, isso aqui é basicamente meu relato de uso mesmo de cada um deles. E no meu uso, em primeiro lugar ficou o Odyssey com mais ou menos 7 horas de duração, né? Em segundo lugar ficou o Y720 com mais ou menos 5 horas. E em terceiro eu fiquei ali com o Helios 300 com mais ou menos 3, 4 horas de duração. Então pessoal, entre os três, tentem escolher o que mais atende à necessidade de vocês. Tanto em jogos como uso geral, pessoal, acredito que o Y720 vai ser a melhor escolha. Ele é o mais completo dos três e ele ser menos rápido não vai atrapalhar a experiência dos jogos. Eu vejo dois pontos muito fortes a favor do Helios 300. O primeiro é o preço. Ele geralmente tende a ficar mais barato que os outros dois, né? Pelo menos atualmente. E o segundo diferencial dele é que quem faz uso de aplicações que precisam muito de processador, ele é o único que consegue segurar o turbo aqui. Quem mexe muito com renderização, por exemplo, vai sentir diferença e eu mostrei a diferença aqui nos testes. Ele vai ficar melhor ainda se você tiver conhecimento para fazer undervolt, aí você vai amenizar o maior problema dele, que é o barulho. O Odyssey, como eu já tinha falado na análise dele, ele ficou um pouquinho para trás e continuo com a mesma opinião. Para que ele fique atrativo, ele precisaria ser mais barato que os outros dois aqui. Então tendo em mente que ele é mais esquentado e você pode precisar dar uma mexida nele para que as temperaturas fiquem boas, aí eu pensaria na compra dele. Caso vocês decidam comprar um deles, eu agradeço muito se vocês usarem aí meus links na descrição. Vai me ajudar muito a poder crescer e trazer mais vídeos como esse. E por esse vídeo é isso galera, um abraço.